eu tenho certeza que ele será usado pelo Espírito Santo para falar aquilo que Deus tem que dizer. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor. E dizer que é um grande privilégio, uma grande honra e, acima de tudo, uma grande responsabilidade estar aqui hoje representando a Unijovem, representando os jovens que têm buscado a Deus cada dia mais. Eu realmente me sinto honrado de estar aqui. Eu queria saudar também nossos amigos visitantes e principalmente aqueles que estiverem mais ao fundo, talvez estejam chegando muito bem. Eu não sou pastor Norton, gente. O pastor Norton está ali embaixo hoje. Então, apenas para a gente fazer até tipo de conclusão que possa ver, eu não sou pastor Norton. Primeira vez que eu me deparei com esse tema, vida cristã fora da caixa, foi há cerca de 2 anos atrás. Eu ainda morava no Rio, estava iniciando minha vida universitária, e foi um momento muito complicado, porque foi assim que meus pais vieram para Manaus. Eles vieram para cá e eu fiquei lá no Rio por uns 6 meses. E esse meio tempo foi um tanto quanto complicado, principalmente em relação ao horário, porque eu tinha estágio e realmente lá no Rio as distâncias são muito grandes. Quem já conhece ali a Baixada Fluminense, aquela área, sabe que de lá até o centro do Rio é muito chão. Então eu saía de casa em torno de 5h30 da manhã e chegava em casa em torno de 22h30. E essa rotina ia passando, e no final das contas eu percebia que a minha relação com Deus estava sendo um pouco afetada. As minhas orações eram mais rezas programadas em almoço e períodos antes de dormir, e a gente vai acabando perdendo um pouco essa alegria, inclusive de estar na casa de Deus. E foi aí que eu vi um livro que tem exatamente esse título, do pastor Marcos Botelho, pastor presbiteriano, e que ele fala que realmente a nossa vida ela tem que estar totalmente entregue a Deus. O nosso evangelho tem que ser visto em todas as áreas da nossa vida. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Existem várias passagens na Bíblia que vão no contrafluxo dessa lógica de você tratar o evangelho como uma coisa operacional. Essa coisa de você departamentalizar aquilo que é santo, departamentalizar o seu ministério, a sua vocação como cristão. Mas o que eu escolhi para o dia de hoje fica em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 13. 3 ao 25. E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amudar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Irmão, essa é uma palavra que vai diretamente aos nossos corações. Justamente sobre essa questão de você não simplesmente se deixar levar pela rotina, não tratar a sua participação como cristão a uma rotina. E baseado nessa palavra, vai passar? Existe não sei se vocês sabem, não sei quantos estudantes de exato que nós temos aqui hoje, e eu acho que vocês nunca imaginavam que ia haver uma função aplicada à palavra de Deus. Isso aí foi aquilo que eu imaginei como função de santidade. Passa mais uma, cara. Ali, ó, a parte em vermelho é
quando a gente vivia na ignorância. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. E por isso nós não tínhamos como crescer em santidade em nada. Porque nós não conhecíamos a palavra de Deus. A palavra de Deus não estava em nós. Então nós estávamos em um período que realmente nós não tínhamos como mudar nossa realidade. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a entrar naquela parte de cima, naquela curva da graça. Que, faz um aí, cara, por favor. Em que essa curva aqui, principalmente a curva literalmente, ela é a parte de maturidade cristã. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós temos a nossa vida transformada, nós somos nova criatura, mas de fato nós não conhecemos muita coisa ainda. Através da aplicação na palavra de Deus, através de conhecer outros irmãos que vão nos ajudar, a gente vai crescendo em maturidade e a gente não vai chegar à perfeição aqui nessa terra. E graças a Deus por isso, porque a gente sempre vai estar contando com a ajuda uns dos outros. Isso é uma grande bênção. Então, só que nem sempre é assim. Normalmente, quando a gente começa a viver uma vida cristã dentro da caixa, essa caixa desse sistema religioso, dessa vida que não visa a plenitude do serviço cristão, você está na ignorância. Você pode estar na graça, mas você não desenvolve, você não cresce. E você pode ser uma linha constante. Isso quando a gente não cai em pouco por causa de tantas coisas que acontecem na nossa vida. Então, o foco de Pedro nessa mensagem, o título que está aqui é Exortação à Santidade. Então, por mais que todo esse processo, por mais que todo esse gráfico, ele seja realmente parte da nossa vida, o foco que Pedro dá nessa mensagem é na de cima lá. Então, existem 3 pontos que nós temos que ver sobre como viver uma vida cristã fora da caixa, fora dessa realidade que realmente tem consumido, ainda mais nos dias de hoje. A primeira dessas situações é que uma vida cristã fora da caixa não significa viver sob qualquer tipo de legalismo. Existe um conceito de legalismo, que eu encontrei aqui, foi no Aurélio, que diz assim: atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo, sem levar em conta o direito natural. Um pouco complexo, mas se a gente trocar os dedos aqui, a gente pode ver que é simplesmente quando você usa a palavra de maneira fria. Isso acontece muito no meio jurídico também, quando você tenta pegar as leis e nela achar um buraco nela para justificar alguma atitude. E infelizmente isso tem estado no nosso meio também. Alguns casos que a gente pode citar desse legalismo, que ele pode ser tanto uma atitude fariseísta, como uma simples educação mal feita, que é você achar que a sua vida cristã deve ser regida simplesmente por algumas regras, como um checklist, como alguns devem fazer. Existe uma palavra que é a história do jovem rico, que fica em Marcos, no capítulo 10, do verso 17 ao 22, que diz assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa história do jovem rico é uma história que retrata muito bem a realidade de muitos jovens hoje. Os jovens afora, muitas vezes aquilo que muitas igrejas têm pregado, e que ela é focada exatamente na questão das regras propriamente ditas. Deus dá aqui uma série de mandamentos, aqui no versículo 19, que está aqui: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. Se nós refletirmos bem, esses mandamentos são todos feitos de maneira horizontal, no tratamento meu com o meu próximo. E realmente eles são muito importantes, mas há um princípio inteiro por trás dele, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E nessa lista aqui que Jesus deu para o jovem rico,
não há nenhum mandamento na vertical, no relacionamento meu com Deus. Então, muitas vezes é muito fácil a gente simplesmente respeitar o espaço do irmão e ainda assim não tratar nada de Deus com isso. Ou esses mandamentos que são ditos aqui, pelo menos a grande maioria, são crimes. E como cidadãos nós devemos respeitar. Mas como pessoas que desejam ser diferentes, que desejam ser diferenciais do mundo como estamos, como cristãos, nós temos que ir além. Nós não podemos ficar presos somente a essas regras. Nós temos realmente que entender qual é o princípio disso. E ainda voltando para a questão do meio jurídico, a gente também tem muita aplicação nisso. Acho que nem os advogados, os juízes que estão aqui presentes devem saber a lei inteira. Acho que é impossível. Tudo da legislação, Constituição, muita coisa. Mas nós conseguimos identificar, por mais leigos que sejamos, quando uma situação ela é criminosa e quando ela não é. Mas por quê? Já que nós não sabemos realmente essa lista. Porque mesmo intrinsecamente, nós sabemos os princípios que regem. Princípios esses que não são aleatórios, que estão inclusive na Constituição. No artigo 3 que fala de 4 princípios, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acabou. Se nós soubermos isso, nós estamos prontos para ser cidadãos. E o mais incrível disso tudo é que a gente consegue ver que no nosso meio político hoje, se as pessoas simplesmente soubessem dessas 4 regras, não precisaria saber de mais nada, não precisaria saber de emenda constitucional, não precisaria saber de nada. Se seguisse somente essas 4 regras aqui, esses 4 princípios, desculpa, o nosso país seria um país muito melhor, tenho certeza disso. Essa é a primeira situação que nós utilizamos e que nós muitas vezes utilizamos esse legalismo. O segundo momento que nós utilizamos essa atitude legalista é quando nós temos uma atitude fariseísta. Como os fariseus tinham com Jesus, e tem uma história muito... Jesus fala sobre essas pessoas em Mateus, no capítulo 23, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um só pai, aquele que está no céu. Vamos parar, acho que já disse que a gente precisa verificar. A gente pode, através dessa mensagem, dessa leitura da palavra, nós podemos ver algumas atitudes fariseus que muitas vezes são comuns na nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Que muitas vezes a gente tem uma postura de quem é merecedor da salvação. Muitas vezes nós nos colocamos em cima de um salvo, nos colocamos em cima de uma capa de santidade, que a santidade nós devemos ter, nós devemos buscar, é aquela coisa que falamos no início. Nós não devemos nunca ser hipócritas. Nós não podemos construir muros em vez de pontes. Porque é essa atitude que a gente consegue quando a gente se comporta dessa forma, nos colocando acima de pessoas como se nós fôssemos merecedores da salvação. Porque nós não somos. Eu sou pecador, todos aqui somos pecadores, então nós temos que ter essa consciência. E quando vê, por exemplo, situações de trabalho, você vê alguém que realmente não compactua com a sua fé, fazendo alguma coisa que transgrida a lei de Deus, você pode chegar a divertir, mas de uma maneira que você tente mostrar para ela que existe um caminho muito melhor. O caminho a seguir com Cristo é realmente muito bom, a gente tem certeza disso. Alguém, você poderia pedir uma água que está seco, tá, beleza? Já está aqui, graças a Deus.
a vigília. Pronto, bem melhor agora. O segundo ponto que eu queria citar para vocês é que a vida cristã fora da caixa, ela envolve um relacionamento íntimo com Deus. E esse foi aquele ponto que realmente eu mais senti nesse período que eu estive no Rio, sozinho em casa. Porque muitas vezes a nossa rotina é muito pesada hoje. Você pega um jovem, hoje você olha o WhatsApp dele, tem pelo menos uns 10, 15 grupos, tem vários e-mails para receber, tem faculdade, tem tantas atividades, ainda quando se fala de igreja, que muitas vezes a gente esquece de levar uma vida, um relacionamento íntimo com Deus. As maneiras que nós temos de buscar esse relacionamento com Deus estão escritas ali naquela foto, que é através da leitura bíblica e através da oração. Isso acho que praticamente todos aqui devem saber. Mas esse imediatismo que a vida nos impõe, que a rotina pesada, estressante nos impõe, ela faz com que essas duas práticas, que são realmente muito importantes para a edificação nossa, e para que nós sejamos instrumentos para a edificação dos nossos irmãos, ela muitas vezes se dá de uma maneira mecânica. Ela se dá de uma maneira que realmente ela não faz a gente crescer. E esse imediatismo, ela tira da gente a ideia do processo. Que a gente sabe que o relacionamento é uma coisa que é construída com o tempo. Por mais que um pai e um filho eles se amem, se eles passam, por exemplo, 10 anos sem se falar, por algum motivo que seja, isso é irrelevante, e eles se falam um dia, com todo o amor que o pai tem pelo filho, do filho pelo pai, eles não vão ter mesmo relacionamento, não vão ter mesmo intimidade. Com o tempo isso vai sendo construído, e nossa geração, a gente não tem muita paciência para isso. Infelizmente, isso é uma coisa que nós temos que buscar. E um lugar onde a gente pode ver isso realmente acontecendo são nas redes sociais. É incrível o poder que a gente tem de chegar, tirar selfie num momento como esse, vai, tira uma foto, posta no Facebook, no Instagram, e a cada notificação que você chega no celular, a gente para o que está fazendo e olha para ver quem foi que curtiu essa foto, quem foi que comentou, e a gente vê lá crescendo 20, 40, 50, 100 curtidas. E nisso a gente vê que são 100 pessoas que têm suas dificuldades, mas que a gente não conhece. E através de uma curtida no Facebook a gente não tem como fazer nada. É um relacionamento que não existe. É simplesmente uma admiração por alguma coisa que você postou, mas nada mais que isso. Então, se nós investíssemos mais em relacionamentos que fossem realmente sinceros, a nossa família principalmente. Quantas vezes a gente vê nos restaurantes famílias inteiras, com 4, 5 pessoas e esperando o pedido e cada um no seu celular. Cada um preso no seu mundo, num mundo que não vai levar a lugar nenhum. Lógico, nós podemos edificar através das redes sociais, do WhatsApp, podemos e devemos. Mas a vida é tão melhor fora do computador, é tão melhor quando a gente busca um relacionamento verdadeiro. E em relação a isso, eu consigo ver, é muito legal a gente poder pensar dessa maneira, porque a Jaqueline, alguns meses atrás, no Capítulo do Mundo, ela falou sobre as linguagens do amor, do Gary Chapman, se não me engano, um livro que é dele. E todo mundo tem várias linguagens e tem uma predominante. Depois você pode citar melhor o pastor Norton que conhece, para Jaqueline pegar algumas informações de como descobrir, e a partir daí você tem um relacionamento sincero com as pessoas. Isso é realmente muito bom e isso traz muito resultado. Nós vimos depois daquele treinamento, por assim dizer, que Deus modificou o relacionamento de muitas pessoas ali da juventude. Então, por exemplo, a minha linguagem de amor predominante, coincidentemente, é a mesma da minha mãe, que é tempo de qualidade. Eu descobri que quando eu consigo sair do estágio, ainda vou ter que andar um pouco mais, mas eu vou para casa porque eu vou poder passar 1 hora tomando café e jogando para fora. Você não tem ideia de como isso é bom, né, mãe? Então, a gente tem que descobrir essa linguagem dos nossos próximos, dos nossos irmãos, e assim nós podemos edificar a nossa família. E com isso, o melhor lugar para a gente exercitar esse tipo de coisa é a nossa família. A partir do momento que nós conseguimos exercer isso dentro de casa, você exercer isso com o teu amigo, com a pessoa que está próxima aqui de você na igreja, é consequência. Dou graças a Deus que Deus tem sido muito bom em colocar isso em foco na juventude esse ano. E nós temos realmente colhido grandes resultados nisso. E é nisso eu fico muito feliz. E como a gente começa isso tudo? Se você é uma pessoa que realmente não tem essa prática de, cara, como é que eu vou
Eu vou buscar um relacionamento mais íntimo com a minha família e principalmente relacionamento íntimo com Deus. Você talvez seja acostumado, assim como eu estava há 2 anos atrás, a fazer orações vazias. A simplesmente, Senhor, muito obrigado pelo alimento que me deste. E enquanto isso, todo mundo na mesa pedindo para comer rápido, porque estava todo mundo com fome. Mas graças a Deus que a gente passa dessa fase. Então, uma palavra de Deus que vai muito de encontro a essa realidade foi a palavra que Deus deu para o povo de Judá, né? Porque eles estavam exilados na Babilônia através do profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 29, nos versos 12 e 13, tinham que buscar somente a Deus. E às vezes a gente se perde no meio dessa situação toda e não buscamos a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: então vocês clamarão a mim. É o 12, 5, 7. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. É tão bom, irmão, quando a gente busca a Deus de uma maneira sincera, sabendo que Ele é Deus, sabendo o poder dEle, mas que apesar de tudo isso Ele é nosso Pai. Aquela imagem, não sei se dá para ver, que é de um homem com Jesus no banco de uma praça. É claro, a reverência ela existe, mas nós temos que realmente ser reverentes a Deus, saber que Ele é todo poderoso para nos guardar e falar conosco, mas Ele é nosso Pai, Ele se preocupa em estar com a gente. Então, muitas vezes a gente trata uma oração a Deus como se fosse um requerimento, uma coisa formal. Exija a vossa excelência, excelentíssimo Senhor Jesus Cristo. Não é bem assim, gente. Então, muitas vezes, quando a gente está desnorteado, quando a gente não tem o que fazer, a gente não se preocupa com formalismo. A gente se preocupa em relacionamento verdadeiro. E o que Deus quer de você não é um afastamento, não é um formalismo que muitas vezes as igrejas pregam, que nós devemos, lógico, temos que nos submeter, mas que nós não temos que expor para Deus aquilo que está em nosso coração. Ele quer isso, ele busca isso de nós. Ele pede para que façamos isso. Então, que nós possamos orar a Deus sempre de uma maneira sincera, como o filho pede ao Pai. E, embora muitas vezes as palavras elas não sejam as melhores que se falam em público, talvez, mas busque a Deus de maneira sincera. Da sua maneira, da maneira que você conhece. Você vai ver uma diferença muito grande na sua vida. Isso eu posso te dar certeza. E o terceiro tópico aí que a gente vai falar sobre a vida cristã fora da caixa é uma consequência do segundo. Que quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você acaba estando em total dependência de Deus. Isso é uma realidade que é difícil. Muitas vezes a gente não tem prática com isso. A gente ouve falar, a gente sabe do poder de Deus, nós sabemos tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. Mas ainda assim, nós tendemos a confiar em nós mesmos, na nossa própria inteligência, no nosso próprio senso. E aí, irmãos, é que a gente começa a vacilar. Existem alguns textos que eu separei para a gente que refletem bem essa situação. O primeiro deles é Provérbios, capítulo 3. Do verso 5 ao verso 8. Que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor ao corpo. Irmãos, isso tem tudo a ver com a gente reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Deus está acima, inclusive, do tempo. A gente tem essa visão de que, cara, a gente está vendo uma situação, tem certeza de a ação que temos de tomar. E muitas vezes a gente não ora sobre isso. A gente não pede que Deus venha a nosso favor, a gente não pede que Deus nos mostre realmente o caminho. Em Romanos 8:28, se não me falha a memória, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma realidade que todos vocês já ouviram esse texto alguma vez na Bíblia, mas que nós temos que parar de sair do campo teórico e realmente aplicar. E essa dependência de Deus, ela é muito, a gente tende a perder
Principalmente quando a gente tem uma situação, a gente ora a Deus, pede para que Deus intervenha e a resposta dele é espera. E a gente não tem paciência, e não é só, isso não é exclusividade da nossa geração, mas a impaciência é uma coisa que está intrínseca no mundo. Nós não temos resposta, nós passamos a agir pelos nossos próprios meios. E aí nesse meio tempo que a gente acaba realmente vacilando, a gente acaba fazendo coisas que desagradam o coração de Deus, porque eles não têm paciência. Há muitos anos atrás, na primeira vez que eu morei aqui em Manaus, o pastor Augusto ele deu uma mensagem falando de sala de espera, em que ele comparou a esse tempo de resposta a um consultório médico, por exemplo, quando a gente está lá no dentista ouvindo o motorzinho lá, todo nervoso, e aquelas revistas velhas ali do lado, a gente sem saber, querendo logo que aquele tempo passe logo. E muitas vezes a gente realmente não consegue apertar. No médico, a gente não pode simplesmente ir lá, abrir a porta, abrir a boca e pedir para o cara ir lá operar você. Mas na nossa vida, nós tomamos atitudes assim. Nós realmente tomamos atitudes que desagradam o coração de Deus, porque nós não temos paciência para operar. E nós temos que realmente confiar em Deus, nessa palavra de Romanos 8, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que acreditar nisso de verdade. Não só simplesmente ser um verso que você vê em Facebook, em outdoor, mas ser algo que realmente seja verdade na sua vida. Isso tudo que a gente está tratando hoje, tem tudo a ver com a temática que nós estamos trabalhando na Unijovem esse ano, que é unidade e dependência. E a gente tem aprendido muito que Deus sozinho, eu não posso fazer nada. E que juntos nós temos realmente uma capacidade de fazer a diferença. E é tão bom quando a gente percebe isso, quando a gente tem essa união, e a questão da dependência ela se torna muito forte também. Quando nós reconhecemos o senhorio de Deus. Quando nós reconhecemos que Deus tem que estar acima de nós sempre. E sobre isso, Deus tem falado muito conosco nos últimos dias. Desde sexta-feira, quando estávamos jogando bola, aconteceu aquele incidente lá no Navarro, que ele está hospitalizado, os irmãos já sabem da situação, e nós estamos realmente orando muito a Deus. Foi uma situação muito complicada na hora. Deus usou os jovens que estavam lá para poder rapidamente socorrer, para poder levá-lo logo ao hospital. Mas a nossa ação, ela para aí. A nossa ação, quando se fala em saúde, qualquer situação dessa, ela sai do nosso raio de ação. E a gente realmente se vê tendo que confiar em Deus. E Deus usa esses momentos para que nós possamos realmente estar dependentes dEle. Que nós possamos estar buscando Ele cada dia mais e mais. Então, não somente nesses casos, mas em todos os aspectos da sua vida, esteja em total dependência de Deus. Ontem, no Capítulo do Mundo, o pastor Fernando ele fez uma reflexão com a gente, e ele fez a pergunta no final: que tipo de jovens nós temos sido? E que tipo de jovens nós devemos ser? Pastor, posso dizer que o tipo de jovem que nós temos que ser é uma juventude que busca se depender de Deus. Uma juventude que busca estar fora da caixa. Uma juventude que não se acomode em fazer programações copiando o mundo para que enche a igreja. Não é essa. Nunca é essa. Nunca foi essa, nunca será o nosso objetivo. O nosso objetivo é que os jovens que estejam conosco sejam realmente transformados, que conheçam a palavra. Que quando saírem por aquela porta, não feche ali no ciclo de cristão. Mas quando ele chegar no trabalho, amanhã, na segunda-feira, quando o seu chefe irritado chegar lá pedindo um relatório, quando a rotina realmente começar, você possa ser diferente. E nesse momento eu queria chamar a Unijovem mesmo para vir aqui na frente para a gente cantar nossa música, cantar a mensagem final. E nisso eu queria que vocês refletissem. Que tipo de vida cristã nós temos vivido? Será que muitas vezes nós temos mostrado para as pessoas uma vida cristã mesquinha, uma vida cristã vazia, uma vida cristã que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos propôs? Eu não sei realmente que tipo de vida cristã nós temos proposto. E você que nunca aceitou a Cristo antes, que não saiu daquela primeira curva que a gente viu no início, da ignorância, que talvez não tenha aceitado a Cristo ainda.
Será que a imagem que passaram do cristianismo para você é de uma pessoa que veste uma capa de impecabilidade, que simplesmente fale santidade para todo quanto é lugar e fica cobertando seus pecados em secreto? Será que não foi essa a mensagem que tiveram passando para você? Será que muitas vezes não falavam que quando você fosse para a igreja, você simplesmente seria um fantoche? Jesus ia acabar com sua personalidade e que você simplesmente não seria nada. Eu posso dizer uma coisa: eu decidi seguir a Cristo e minha vida hoje ela tem significado. Eu tenho certeza que eu não estou aqui simplesmente por um ciclo da vida. Eu não vou simplesmente nascer, crescer, ter meus filhos e morrer. Não. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E esses jovens que estão aqui hoje, eles reconheceram essa missão. Eles têm declarado cada dia uma dependência total de Deus. Então, enquanto estivermos cantando, se você deseja estar Jesus como seu único eterno Salvador, vem aqui à frente para que nós estejamos orando por você. Se você deseja sair daquele início da curva, dar um start e crescer em maturidade cristã, vem aqui à frente para estar orando por você. E pode contar com a gente, que toda essa igreja, as pessoas que estão aqui na frente, as pessoas que estão à sua volta, elas estão prontas para te acolher, para te ajudar nessa caminhada. Então, enquanto a gente canta, estejamos em oração, e se você quer tomar uma decisão hoje, por favor, esteja aqui.
pela vida da Rosina, que hoje entregou a sua vida ao Senhor. E vamos orar e agradecer ao Senhor por esta festa que hoje está vindo no céu, por mais uma vida que entrega a sua vida ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer porque temos esta oportunidade de estarmos juntos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, em especial pela Rosina, Senhor. Tu possa estar guardando-a, conduzindo-a neste momento em que ela toma esta decisão de estar junto a Ti. Queremos entregar, Senhor, essa mudança dela para cá, para Manaus. Tu possa estar conduzindo as coisas aqui, que ela possa, Senhor, estar sendo conduzida em cada momento, em cada coisa por Ti. Queremos, Senhor, nos colocar à disposição, Senhor, enquanto igreja, para que o Senhor possa nos usar na vida dela e que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para abençoar a vida da Rosina e ajudá-la neste caminhar, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, por essa Unijovem. Queremos entregar cada jovem, Senhor, que está aqui ou que não pôde estar aqui, mas, Senhor, que o Senhor possa estar com cada um deles, falando, Senhor, qual é a Tua vontade para a vida de cada um. E, Senhor, queremos entregar esta igreja nas Tuas mãos, para que a cada dia possa continuar sendo usada na Tua obra, Senhor, fazendo a Tua vontade. E que cada um de nós, Senhor, possamos ser instrumentos nas Tuas mãos. E com isso, Senhor, tocando o melhor som, que é o Teu. Senhor, esteja conduzindo a nossa semana, esteja, Senhor, fazendo com as nossas tomadas de decisões, as nossas coisas que precisamos pensar. Senhor, conduz cada coisa. Esteja, Senhor, com os que estão enfermos, Senhor, durante essa semana, para que possam ter as suas respostas, Senhor, que precisam, Senhor, ter os médicos ali, Senhor, os guarda, os protejam. Faz a Tua vontade, Senhor, acima de qualquer coisa em nossas vidas. É isso que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.